E com outro alerta para o nosso ouvinte, porque tem golpes de tudo quanto é tipo, né, Guarizo? Pois é. Agora esse, olha só, é um golpe do falso imóvel. Na verdade, o consumidor paga uma taxa, supostamente, para visitar um imóvel, e para convencer o consumidor a isso, os golpistas usam fotos e anúncios de sites aí famosos, né, em perfis falsos, para atrair os interessados e conseguir aplicar esse golpe. E tem um alerta, inclusive, emitido pela Associação Brasileira do Mercado Imobiliário sobre isso, a ABMI. A gente conversa agora com o Mauro Macedo, ele que é diretor regional da ABMI e traz para a gente informações. Mauro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Um prazer estar falando com a CBN. Todo nosso. Prazer é nosso, Mauro, bem-vindo. Bom, queria que você explicasse pra gente, então, como esse golpe é aplicado, né? Os imóveis são de verdade, o site é de verdade, mas o anúncio é que é falso, é isso? Na realidade é o seguinte, os golpistas, é muito fácil hoje na internet, com a inteligência artificial, eles vão no site e buscam todas as imagens. Então eles conseguem a imagem da nossa fachada, o que a gente tiver de imagem, as imobiliárias boas tiverem, ele consegue captar. E ele monta nas redes sociais, eu estou dizendo mais o Meta, isso quer dizer Instagram e Facebook, prioritariamente, ele faz um perfil fake dessa empresa, ou seja, uma landing page, com todos os dados da empresa, coloca um imóvel muito bonito, com fotos boas, com valor muito atrativo. E preferencialmente um corretor também bonito, que atraia. E aí o que acontece? Qual o critério que eles usam para essas empresas? No caso do golpe, as pessoas que estão caindo no golpe estão na capital, não estão aqui na região metropolitana de Campinas, onde a Home Hunters atua há 30 anos. O que eles fazem? As pessoas ficam interessadas no imóvel, entram em contato, os golpistas recebem vários leads e pedem para mandar um Pix de R$250 para fazer a visitação no imóvel. A pessoa, mesmo não conhecendo aquela imobiliária, a gente não tem sede na capital. O que ela faz? A tendência natural, ela vai para o Google. Ela vai para o Google, ela vê a mesma imagem e vê a empresa com a melhor nota. Nossa nota é 4.7, 4.8 de 5. Ele passa a ter credibilidade e manda o Pix. De 20 que mandam o lead, 5 mandam um Pix. Já foi R$1.000 de prejuízo. Aí o corretor some, é perfil fake, não atende mais, tudo isso. As pessoas começaram a ligar aqui, dizendo que nós pagamos R$250, agora o corretor de vocês não me atende mais, não leva na visita. E nós começamos a tentar entender o que está acontecendo. A gente não cobra. Aliás, eu vi vocês falando do PROCON, faço questão absoluta de dizer que é contravenção cobrar qualquer centavo de algum candidato a inquilino, ou mesmo candidato a comprador, salvo se houver um contrato entre as partes. Se a pessoa contratar uma empresa para levar ela daqui para lá e tudo tem um contrato, tudo bem. Agora, as pessoas não têm cuidados necessários para evitar cair no golpe. Quais seriam esses cuidados? Principalmente, observar os canais oficiais da empresa. Né? Não basta ir no Google, porque no Google a nota é boa, as imagens são iguais, isso vai confundir. Justamente por isso que eles pegam empresas tradicionais de 30 anos, com nota muito boa, é proposital, para dar credibilidade no golpe. Então, o que ela tem que fazer? Procurar os canais oficiais da empresa e, principalmente, entrar no Cresce, pedir o Cresce do corretor, o Cresce jurídico dessa imobiliária e checar na web do Cresce se esse Cresce é ativo. Isso vai dirimir 99% das fraudes, né? Por quê? Já começa daí. Se esse corretor não tem um Cresce, pessoa física, ou se não tem uma imobiliária com Cresce, pessoa jurídica, é alto risco. É algum falsário que está se passando por alguém, por um corretor. Então, assim, tem que se ter um cuidado adicional. Não pode mandar Pix para qualquer lugar. A minha grande preocupação é que amanhã esses bandidos aluguem no Airbnb um imóvel de final de semana, recebam uma pessoa no imóvel mobiliado como se fosse seu, convidativo, imóvel maravilhoso, e fala, olha, já está com proposta, passa aqui um Pix diretamente para o proprietário de R$10.000. As pessoas vão passar, no afã de não perder aquela oportunidade boa. Você está dentro do imóvel, a pessoa mostrando e fala, olha, já tem proposta, mas se você mandar um Pix agora aqui para esse cara que é o proprietário, a pessoa vai mandar. Se está mandando 250, vai mandar R$10.000 amanhã. E nós temos que coibir. É importante dizer também, se eu tiver mais um tempo,
que não existe delegacia especializada em crimes digitais aqui no interior do estado. Só existe em São Paulo. Nós fomos fazer BO aqui e, infelizmente, as delegacias não estão preparadas. Elas entenderam que a Home Hunters não era vítima, que vítima eram essas pessoas e que elas deviam fazer BO lá em São Paulo, uma a uma. E nós tivemos que insistir para fazer um BO que não foi adequado, pelo menos para a gente poder orientar os inquilinos que estão ligando aqui, mandando BO, explicando que é fraude. Ontem, mais 2 nós evitamos cair na fraude aqui, que entraram no Google, viram a nota boa, mas começaram a estranhar o procedimento. Aí eles foram mais além e viram que a Home Hunters tinha sede em Campinas. Ligaram para cá, entraram aqui em contato conosco, nós imediatamente mandamos o BO e falamos, não faça Pix em hipótese nenhuma e tal. Então é o seguinte, eu achei por bem realmente ir para a imprensa. As pessoas têm medo disso, porque é uma imagem negativa para a empresa, nós estamos tendo que colocar alerta na web, isso atrapalha muito, né? Isso é uma imagem negativa para a empresa que está tendo um golpe. Agora, se nós não fizermos isso, quantas mais pessoas serão lesadas nesse país? Ô, Mauro, então, nós temos que fazer alguma coisa. Ô, Mauro, e também, agora falando de pessoas com CRESSE, de pessoas credenciadas, é muito comum quando alguém vai procurar um imóvel para alugar, para comprar, o corretor dizer, não estou questionando se é verdade ou não, mas o corretor dizer assim, olha, tenho outra proposta pelo imóvel. E às vezes a pessoa quer dar uma caução. Isso não é permitido, porque seria mais ou menos a ideia do Pix, mas aí com uma pessoa que está trabalhando regularmente. Isso não pode acontecer? Excelente pergunta. Isto também é contravenção pela legislação de inquilinato. Não pode cobrar. Olha, eu chego a fazer 5, 6 cadastros, análise de cadastros, às vezes para alugar um imóvel aqui. Está cada vez mais. A crise do país está dificultando cada vez que as pessoas tenham um cadastro aprovado para fazer uma locação. Principalmente se for um fiador normal, se não for uma garantia comprada, seguro, de título de capitalização e outras modalidades que existem várias. Então, o que acontece? Não tem como você cobrar uma pessoa que fala que está tudo bem o cadastro dela, você vai analisar. Infelizmente, ela tem restrições. Parte para outra, esse custo da imobiliária faz parte do nosso negócio, não posso cobrar nem um centavo. Nem pegar uma caução, como você perguntou, nem que seja, antigamente, a cheque, né? Então, não, deixa um cheque aqui comigo, tal. É proibido, faço questão de dizer isso para o consumidor. Existem plataformas grandes no país que estão fazendo esse procedimento e que eu vou me reservar o direito de não dizer, existem, e são unicórnios enormes, que inclusive estão sofrendo processos. Porém, eles estão entrando com liminar. E agora eles estão disfarçando e estão dizendo que a cobrança é pelo uso da plataforma, porque o inquilino está usando a plataforma deles. Estão tentando achar um subterfúgio de continuar cobrando taxas do inquilino. Enquanto nós, que temos 30 anos analisando o cadastro sem cobrar um centavo do inquilino, quem nos contrata para fazer isso são os proprietários. Não se pode cobrar nem um centavo. É contravenção. Agora, Mauro, você citou que a gente não tem uma delegacia especializada, né, nesse tipo de crime aqui na nossa região. Para quem nos ouve, de repente percebeu que caiu num golpe desse, pagou alguma taxa indevida e quer realizar a denúncia, afinal de contas é crime. Qual que é a orientação nesse caso? A orientação é o seguinte, primeiro, vale todos esses órgãos como o PROCON, Reclame Aqui, eles ajudam porque as pessoas consultam, mas tem que fazer como eu fiz, mesmo não tendo uma delegacia especializada, exigir que seja feito um BO. Mesmo como foi dito para nós que não vai ser investigado, tem que se fazer um BO porque existe responsabilidade sobre isso. Existe responsabilidade em quem está cobrando, mesmo que está cobrando com a imagem da nossa empresa. As pessoas estão fazendo esse Pix achando que é para uma empresa de 30 anos, crível, idônea, que tem sobrenome, que tem anos de experiência. Então, não tem como mesmo. O ideal é fazer. Agora, se for na capital, existe delegacia especializada de crimes digitais. O problema é o acesso. Quando você tenta entrar e fazer um BO nessa delegacia da capital, eles direcionam para cá, para as delegacias daqui, porque é regional. E elas teriam que fazer um BO e encaminhar para lá.
Só que, vamos lá, eu fui fazer na semana passada o BO. O que é prioridade para um escrivão de uma delegacia? Defender o crime, a bandidagem, ou fazer um BO de alguém que foi lesado em R$ 250, ou de uma empresa? Não vai ser prioridade numa delegacia que não está acostumada. Eu não estou falando nada com isso, eu só estou apenas dizendo especialização. Sim. Crime digital é o que mais está acontecendo nesse país. E não tem especialização. Esse crime é o crime mais difícil de ser rastreado, de você elucidar crimes, são os golpes digitais. Existem golpes internacionais. Gente, todo mundo aqui já caiu em golpe. As nossas vós já mandaram dinheiro para os netos, que não era para os netos. É golpe o tempo todo, infelizmente, nesse país. Então, a gente vai recorrer para onde? Eu acho que o governo, talvez o governador do estado, eles deviam, de alguma forma, arrumar uma forma de ter subsidiárias no interior, pelo menos em cidades maiores, que se reportassem a essas delegacias especializadas nas capitais. Porque não deve ser só São Paulo, outras capitais devem ter delegacias especializadas em crimes digitais. E é um crime muito especializado. Ô Mauro, eu vou até reforçar o que você respondeu já numa primeira pergunta, porque o Emerson aqui, o nosso ouvinte, pergunta quando se dá um sinal para adquirir um imóvel ou para alugar. Aí vem naquela situação que você disse, quando já está sob contrato, né? Sem dúvida nenhuma. O sinal é condição sine qua non, vamos dizer assim. O que caracteriza uma venda, mais do que um contrato assinado, é um princípio e sinal de pagamento depositado. Isso quer dizer o seguinte: eu posso fazer uma venda verbal de forma tácita, com duas testemunhas olhando, e mandar um sinal para aquele vendedor. Isso é válido, mas eu não recomendo. O que a gente deve fazer? A gente deve fazer a proposta, negociar a proposta com boas imobiliárias idôneas ou corretores, que sejam corretores autônomos, não importa, profissionais idôneos. E o sinal só deve ser feito com segurança em 2 momentos. Exatamente no ato da assinatura do compromisso particular de venda e compra, onde existe uma série de cláusulas que comprometem, e a sequência que vai ser passada de escritura, que vai ser feito financiamento, saque de fundo, um contrato bem feito, sem dúvida nenhuma, pode dar um sinal no mesmo ato. Ou seja, geralmente, nunca por Pix para um desconhecido. Por Pix pode ser o sinal, não para um desconhecido, né? O sinal, ele tem que ser para outra parte do contrato, para quem está vendendo. Não pode ser para a imobiliária, não pode ser para o corretor, não pode ser para nenhum terceiro. Ah, mas deposita na conta do meu filho aqui. Meu filho chama... Não. Quem é o vendedor no contrato? Esse sinal tem que entrar na conta, no CPF deste vendedor. Uma vez feito isso, caracteriza-se a venda está feita. O resto, para mim, é consequência de venda. Tem uma outra modalidade que acontece muito, que não se faz compromisso particular. Vai diretamente para o cartório. O que acontece? Senta-se lá, vendedor e comprador, intermediador, os corretores também, dentro do cartório. Dentro do cartório, passa-se o Pix na frente do escrivão. Às vezes demora um pouco, a gente tem que ficar esperando quando é um Pix alto, às vezes dá um certo estresse, a gente tem que ficar lá, o Pix não entra, faz parte do negócio. Você está comprando um imóvel, fica o tempo que for, dedica um tempo para fazer lá, e para você não ter interrupção e para resolver. Se você tiver que ficar 1 hora no cartório, você fica 1 hora no cartório até cair o Pix. Caiu o Pix, assina-se a escritura dentro do cartório. Você não corre risco nenhum, né? Sim, são várias dicas aí para resguardar o nosso ouvinte. Desculpa. Não, são várias dicas aí para resguardar o nosso ouvinte, né, Mauro? Para evitar qualquer dor de cabeça, né? Agora, deixa eu dar uma recomendação que eu acho importante. Uma escritura... você faz em qualquer cartório de nota, certo? Mas para registrar tem que ser no cartório de circunscrição. O cartório de notas, ele pode escrever o que vocês quiserem numa escritura. O que você pedir para o escrivão, se as partes estiverem de acordo, ele vai escrever. Então não quer dizer que você está fazendo uma escritura no cartório que está 100% seguro. As pessoas às vezes fazem a escritura direto no cartório, quando deveriam fazer um compromisso, primeiro, pagar o sinal. Esse compromisso tem um detalhamento muito maior de todo o rito,
que lá na frente vai ser pago com fundo de garantia, junto com financiamento, a posse vai ser dada em tal data, muito mais bem elaborado do que uma própria escritura. Então, eu recomendo o seguinte: quer passar a escritura direto? Faz um compromisso particular 2, 3 dias antes e marca a escritura e vai passar lá depois, que é muito mais seguro. Você vai fazer um contrato onde ele vai ter todas as eventuais possibilidades de inadimplência, multas, rescisões, é previsto qualquer problema futuro que tem ali, inclusive uma eventual rescisão. Você nunca vai ter isso numa escritura sem registro, estou dizendo, uma escritura que você faz. Você pode comprar um imóvel aqui em Campinas e passar uma escritura no Mato Grosso, sem problema nenhum. Só que você vai ter que registrar ela aqui em Campinas. Vai chegar na hora de registrar, o cartório não registra, se você tiver coisas que estão erradas lá. Então, consulte um bom profissional que te acompanha, que faz um contrato, que vai acompanhar a escritura com você. Quantas pessoas passam nessa vida inteira e não têm a oportunidade de comprar um imóvel? É a grande maioria dos brasileiros. Sim. Quantas pessoas compram um único imóvel na vida? Na hora que você vai fazer isso, você não vai estar bem assessorado, você não vai estar com alguém qualificado. Não é uma brincadeirinha comprar um imóvel. E nem locar um imóvel também. Você pode ter sérios riscos. Então, as pessoas no mundo de hoje, os jovens, eles estão acostumados a fazer tudo digital, assinatura digital. Eu acho espetacular. Mas eu tenho um monte de fraude aqui de assinaturas digitais que o cara tira com o documento e o documento é falsificado. Hoje eu não faço mais nada sem biometria facial aqui, porque não tem segurança. Tá os falsários estão pegando documentos, falsificando documentos, vocês não fazem ideia. A gente que loca muito o que a gente vê acontecer aqui. É uma coisa impressionante. Bom, a gente está com o tempo esgotado, né, Tayla? Pois é, quero agradecer muito aqui ao Mauro Macedo, ele que é diretor regional da ABMI, trazendo essas dicas pra gente, várias importantes para resguardar aí o nosso ouvinte de golpes imobiliários. Ótima tarde, Mauro. Até mais. Muito boa tarde. Eu que agradeço vocês em comunicar a população. Muito obrigado. Obrigado. 3h59.